Se eu fosse começar tudo de novo na teologia, se eu fosse dar os meus primeiros passos tudo novamente, por onde eu começaria? Quais seriam esses primeiros passos? Esse vídeo é sobre isso e eu espero que te ajude. Você que já deve estar na teologia há algum tempo, vamos revisar um pouquinho algumas coisas nos primeiros passos. Se você está querendo iniciar teologia no seminário, também é para você. E se você está querendo estudar teologia de uma forma mais apropriada e certa, mas de uma forma mais sem ser no seminário, esse vídeo também é para você, tá bom? Então vamos lá. Qual é para mim a primeira coisa que o aluno tem que ter em mente no estudo da teologia? Primeiro cuidado, primeiro passo. É esse. Olha como é simples. Conhecer a sua Bíblia. Conhecer a sua Bíblia. Fazer da Bíblia um terreno familiar para você em todos os sentidos. Não é dominar todos os assuntos da Bíblia, mas saber o que está acontecendo nos livros. Para mim, eu acho que uma das coisas mais frustrantes como professor é quando eu me deparo com um aluno de teologia de 3, 4 anos de teologia e ele não conhece nada sobre Abacuque, nada sobre Naum, nada sobre Malaquias. Ele simplesmente não conhece porque ele não é familiarizado com o livro. Então, cuidado, porque saber 3, 4 teologias sistemáticas de cor, mas não saber nada sobre o livro, então você está perdendo seu tempo. Você precisa conhecer o livro, conhecer a Bíblia, estar familiarizada com ela. E aí o que que você pode fazer para que isso aconteça? Obviamente, ler todo ano, tudo, várias vezes. Você pode ler de várias formas, de A a Z, Gênesis e Apocalipse. Você pode ler ela somente o Novo Testamento, começando pelo Novo Testamento. E eu até indico para você, se você tem dificuldade com leitura, ler só o Novo Testamento várias vezes. Não conseguiu ainda terminar o Novo Testamento? Então, para ter um senso de término, lê as 13 cartas de Paulo. Lê somente as 13 cartas, várias vezes, várias vezes. Lê os profetas, lê os profetas menores, os 12. Lê várias vezes, várias vezes, entende? Então, você pode ler a Bíblia de A a Z, pode ler somente o Novo Testamento várias vezes e depois partir para o Antigo. Lê somente as cartas de Paulo, lê somente as cartas de Pedro, mas que você leia e dá um senso de eu terminei essa etapa. Existe uma outra forma de você ler a Bíblia, tá? E aqui eu quero dar aqui uma indicação de leitura. E essa indicação é a seguinte: os autores do Novo Testamento citam muito os autores do Antigo Testamento, a gente sabe disso. E aí, a minha ideia aqui que eu vou propor, ainda ela não está totalmente aperfeiçoada, mas a ideia é você ler o livro do Novo no Novo Testamento que mais cite o livro do Antigo. E aí você vai e lê também junto o livro do Antigo que ele mais cita. Então, por exemplo, Mateus eu leria com os profetas menores. Marcos eu leria com Levítico e a segunda parte de Isaías, 40 a 66. Isaías fala de um êxodo, a gente fala do êxodo isaiânico, Marcos fala de um certo êxodo também, mas ao mesmo tempo conversa muito com não com citação direta necessariamente, mas com ecos, alusões de Levítico. Nesses dois, te ajudar a mergulhar mais, a ter mais vivência, assim, na escritura. Eu leria, então, Lucas com os livros históricos e Atos também com os livros históricos. Faria esse casado assim. Eu leria Hebreus com a primeira parte dos Salmos. Por quê? Porque Hebreus cita muitos salmos, muito mesmo. Então, seria uma forma de você fazer essa relação. Eu leria primeira e segunda de Pedro também com a segunda parte de Isaías, 40 ao 66. Isso porque também há muita citação, né, dessas partes. Primeira de Pedro usa muito Isaías. Eu leria Romanos, Gálatas e Filipenses junto com Êxodo e Deuteronômio, por conta da lei, tudo que Paulo está tratando da lei ali, isso é muito, muito importante. Porque você vai ver que há certas alusões, há certas até citações do próprio Paulo. Eu leria então, pegaria João e leria com Gênesis, ou a primeira parte, Gênesis e tal. Ah, mas João é tão menor do que Gênesis. É porque enquanto você está lendo Gênesis, você está relendo, 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 relendo João. Essa é a ideia. Ou seja, não é uma leitura de um ano aqui, tá? Vai passando um pouquinho de um ano, porque é uma leitura de fundamento. Para quem nunca leu a Bíblia, é de fundamento, essa é a ideia. Então, João com Gênesis ali, primeira, segunda, terceira João, as cartas, eu olharia para a primeira parte de Isaías.
Isaías ali de 1 a 39, as três cartas. Ah, mas as três cartas são tão pequenininhas, são tão outros tem tanto capítulos em Isaías, então vai lendo várias vezes, é, vai lendo várias vezes as cartas, as três cartas. Tá? Ahn, eu leria então 1 Coríntios junto com Provérbios, leria as pastorais com Eclesiastes, leria 2 Coríntios, Jó, e leria Efésios e Colossenses com a segunda parte dos Salmos, tá? Enquanto Hebreus na primeira, Efésios e Colossenses com a segunda parte dos Salmos. E isso é uma forma de leitura, opa, isso é uma forma de leitura, será que eu tirei aqui? Pode te ajudar muito nesse processo de conhecer e fazer da Bíblia o teu livro mais em terreno bem conhecido. Bom, se você chegou até aqui, geralmente as pessoas já se frustram, né? Porque quando você propõe ler a Bíblia, as pessoas, mas isso é lógico e tal, mas às vezes essa lógica não bate muito. Bom, deixa eu falar agora então da vida de leitura um pouco, tá? Da vida de leitura. Acho que a primeira coisa é, agora não só a leitura da Bíblia, mas de outros livros. Antes de falar da leitura dos outros livros. Você precisa perceber o seu momento de vida. Você não pode sair pegando aí a fórmula mágica de outras pessoas de leitura e aplicar. Não, você tem que ver. Tem um pouco tempo. Como é que eu vou incorporar a dinâmica da leitura na minha vida durante um trânsito, ouvindo, eh, durante a hora do almoço, 15 minutinhos ali. Como é que eu vou incorporar essas leituras? Não é esperar para ter um momento para ler. Isso pode existir, vai existir, deve existir. Mas você tem que incorporar durante o seu dia. Ah, vou ler um parágrafo aqui de manhã porque eu vou pensando durante o dia nisso. De vez em quando eu vou voltar ali para as minhas anotações. É incorporar a leitura no teu dia a dia. E entender que vão existir modalidades de leitura também. Modalidades em que sentido? Leituras de livros que você vai ler mais rápido, leitura de livros que você vai ser mais lento, é, variar entre um livro de uma grande quantidade, outro de pouco, um livro menor. Você precisa entender essas várias modalidades. Não, eu vou ler dois livros, esse um pouco maior, esse um pouco menor. Esse é uma leitura mais tranquila, esse é uma leitura mais de anotação. Entendendo e mergulhando como é que isso vai se encaixando no teu dia, tá? Ainda sobre isso, lembre-se, a ideia não é ler tão muitos livros, a ideia é dominar assuntos. Então, leia livros sobre o mesmo assunto várias vezes, né? E livros diferentes sobre o mesmo assunto. Isso vai te ajudar a memorizar. Isso é uma coisa que eu fiz muito assim na minha vida foi ler vários livros sobre o mesmo assunto, o mesmo tópico. Os caras citavam a mesma pessoa, a mesma data, tudo. E aí, por que que isso era bom para mim? Porque isso me ajudava a memorizar. Então, algumas datas, páginas, parágrafos, eu memorizo porque eu quero. Eu escrevo, eu reviso, eu escrevo várias vezes, coloco na parede, entendeu? Porque eu quero. Outras ficaram na minha memória porque eu repeti a leitura de vários tópicos, do mesmo tópico, através de várias outras pessoas, de vários outros autores. Isso me ajudou muito. Então, nesse processo de vida de leitura, entender incorporar no seu dia, entender as modalidades de leitura, leitura mais rápida, leitura mais anotativa, entender que eu devo ler mais de um livro sobre o mesmo assunto e tudo mais, é entender e ter essa dinâmica. Agora, beleza. Mas ler o que, professor, no início? Falando aí sobre essa vida de leitura. Bom, antes de falar sobre o que ler, deixa eu dizer uma coisa para você. É importante que nas suas primeiras leituras você saiba algumas coisas. O que procurar nessas primeiras leituras? E aí eu quero dar alguma dica para você. Duas coisas que você deve procurar. A primeira é mais fácil e a segunda é mais difícil um pouco de entender. Mas é o que ou o quem você deve procurar. E a segunda é como ou como. De novo. A primeira é quem, o que. O que eu quero dizer com isso? Nessa primeira, eu estou procurando por definições. Eu estou procurando saber a natureza da coisa. E é isso. Quem é Deus? O que é teologia? Por isso que é importante uma boa definição de teologia. Tá? Uma boa definição de teologia. Ao máximo nesse início, procura, estuda. Significa que toda vez que você estiver lendo as suas primeiras leituras, toda vez que o cara der uma definição, você, opa, aqui, ele vai comentar coisas, vai explicar coisas, mas quando ele der uma definição,
Você tem que estar rápido, entender o que é marcar. E isso é tal, tal, tal. Você viu que é uma definição, marcou, escreveu, reescreveu em cima com a mão, do seu jeito. Então, você está atrás de definições, de ideias. Não é anotar tudo, não é riscar, não. Você está atrás de definições. A outra coisa é você estar atrás de dicas do como. Como conhecer melhor um assunto. Que tipo de mentalidade eu devo ter para conhecer um assunto? Por exemplo, as pessoas às vezes querem aplicar na Trindade um pensamento matemático. Estão atrás de número, mas é 3, é um. Não é assim que a Trindade quer ser conhecida. É você procurar nos livros das suas primeiras leituras, é como os autores me ensinam a entender como o assunto deve ser entendido. E aí, por exemplo, Agostinho, no livro 8 em Confissões, falando como ele chegou a orar até Deus, a Teologia Crucis, de Lutero, falando de como é que um teólogo conhece a Deus, tudo isso você deve procurar nas suas primeiras leituras, tá bom? E aí, deixa eu dar uma dica para você. Você precisa estar muito atento, porque às vezes isso não passa despercebido. Então, você marca definições e autores que te ajudam a entender como um assunto quer ser conhecido, principalmente os autores das suas primeiras leituras. Bom, dito isso, antes de partir ainda para as leituras, tem mais coisas ainda para dizer. Você tem que entender que essas leituras serão feitas, devem ser feitas não numa área da teologia, mas as leituras iniciais precisam passar por todas as áreas da teologia. Que áreas a teologia tem? A teologia tem a área da teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica, teologia filosófica e teologia pastoral. A teologia bíblica, ela procura entender a Bíblia historicamente, como se desenrolando historicamente. De forma orgânica, ela passa por um processo histórico. E esse processo histórico é um processo de revelação redentiva, né? Por exemplo, Moisés não sabia tudo que Pedro sabia, né? Ok, para dar um exemplo, porque ele estava dentro de um momento redentivo ali, de coisas que a gente estavam se desenrolando. Então, o que que é a teologia bíblica? A teologia bíblica não é o oposto de teologia não bíblica. A teologia bíblica ou herética, né? Não. Teologia bíblica é a teologia dos autores da Bíblia. Eu quero saber o que Moisés sabia de Deus naquele momento da redenção, aquele momento histórico. Como ele via Deus, o que que ele fala de Deus para mim naquele momento. E aí eu vou andando no decorrer da história da revelação. O que que Davi pode me ensinar do que ele sabia de Deus? E aí eu vou tentando entender a linguagem de Davi sobre Deus, o que que ele me ensina sobre Deus. E assim eu vou estudando a teologia dos autores da Bíblia. Só que a teologia bíblica também procura o desenvolvimento dos tópicos ao decorrer da história da salvação. Então, por exemplo, como o assunto do Shabat, do sábado, se desenvolveu. Deus descansou no sétimo dia, aí depois do sétimo dia virou um mandamento do Shabat, aí depois o autor de Hebreus, Jesus fala de um descanso, o autor de Hebreus fala de outro. Como é que um assunto, um tópico se desenvolve ao decorrer da história da revelação? Isso é teologia bíblica. Isso envolve a exegese do texto e tudo mais. Já a teologia sistemática não procurou uma questão histórica de como se desenrolou. A teologia sistemática é atemporal. E ela não procura indutivamente saber a teologia do autor bíblico. Não. Na verdade, ela é dedutiva. Ela está fazendo teologia para questões atemporais. Todos, todos os cristãos devem crer, pensar. Por exemplo, Deus é um e subsiste em três pessoas. O pai não é o filho não é o pai. Você está percebendo a questão lógica? Então, isso, a teologia sistemática é a ideia de fazer teologia pensando em construir um sistema, e nesse sistema você tem um pensamento cristão organizado de forma atemporal, ou seja, o que nós cremos, independente do momento, é algo atemporal e é organizado de forma lógica. Deus é um, é três, isso é teologia sistemática. Teologia histórica é o que Calvino entendia, o que Lutero entendia, o que Arminio entendia sobre Deus. Eu vou examinar o que os autores da história entendiam sobre Deus, a teologia deles. Teologia sistemática, teologia filosófica, né, como o pensamento cristão e a teologia, elas formam um sistema para responder as grandes questões da vida, ao mesmo tempo mostrar a coerência do cristianismo, responder às questões
da existência, isso seria a teologia filosófica. A teologia pastoral é a aplicação de tudo isso na prática da vida da igreja. Então você tem essas áreas. E aí, o que que eu vou fazer, professor? Para você ter um início na teologia equilibrado, você precisa ler e fazer um programa de leitura passando por cada uma dessas áreas e procurando um livro que seja o fundamento, que vai te dar o fundamento de cada uma dessas áreas. Algumas pessoas no início, principalmente as que estão estudando sozinhas, às vezes elas escolhem uma área de teologia e ficam ali, elas não criam fundamentos nas outras áreas. Que é importante, por mais que você não vá se especializar na área, você precisa ter o fundamento dela. Porque senão você não vai conseguir pensar direito as outras áreas. Por quê? Porque todas essas áreas se relacionam, tá bom? Então, beleza. Revisando. Eu tenho essas áreas da teologia e eu vou ter vou ter uma leitura fundamental para cada área no início. Beleza. E o que que eu vou procurar nessas áreas? E o que que eu vou procurar nessas leituras? Definições e ideias de como o autor me ajuda a como eu devo entender determinado assunto. Ou seja, estou procurando estabelecer fundamentos metafísicos para minha teologia e fundamentos epistemológicos para minha teologia. Olha como o nome já fica diferente, né? Então, gente, é isso que você deve procurar nas suas primeiras leituras. Mas antes de ir para a leitura, você deve entender que teologia não é só leitura. Teologia envolve dor, envolve existência, envolve, acima de tudo, deixar que a palavra te fira, te envolva. Não é só sobre prática. Ah, o que que eu devo fazer? É sobre conhecer uma pessoa, e é por isso que é tão importante a oração na teologia. E deixa eu te dizer uma coisa, e eu digo isso com coração assim, desejoso que você entenda. Essa ideia de dividir eh, devocional com teologia, devocional e teologia, eu entendo até essa divisão, ela deve acontecer. Mas enquanto você estiver estudando, você precisa pensar que você está diante de Deus e que você deve fazer teologia em oração. Mais que o devocional seja um momento onde você está com menos ferramentas à sua disposição, ali mais para a oração do texto, na teologia, você faz teologia também em oração. Bom, teologia em oração. Porque senão você vai transformar a teologia somente em leitura. E teologia é relacionamento, é entender quem Deus é. Dito tudo isso, antes de passar para as leituras de cada área, eu falei um pouco sobre procurar o quem e o como nas leituras e tal, né? E minha dica para você é que você se apegue, não de forma exclusiva, mas tenha um autor que você admire, que seja um teólogo que abranja áreas, tá? E que você comece a estudar ele, ver como é que ele pensa, ver como é que ele define as coisas, ver como é que ele entende as coisas. Se agarra num teólogo assim, que isso te ajuda. O John Piper, por exemplo, escolheu Jonathan Edwards. Eu escolhi há 10, 11 anos atrás Carson e Stanley Porter, e de lá para cá eu tenho lido tudo que eles escrevem, tudo. Eles estão na minha prioridade de leitura, principalmente o Stanley Porter, tá? Ele me ensinou a pensar quase em muitas áreas. E então se apega, que ele vai te ajudar a botar tudo isso que eu falei até agora na prática, assim, tá bom? Então vamos para as leituras basilares. E essas não são as únicas leituras basilares. Eu entendo que existem umas 7 camadas de leituras para formar um fundamento necessário. Só que esse vídeo é incompleto. E não vou vender o curso, não vou. Não, ele é só incompleto. Eu vou dar só a primeira parte aqui, depois a gente pode pensar em outras camadas, em outros vídeos. Mas vamos lá. Teologia Bíblica, livro base. O que é Teologia Bíblica da Editora Fiel? Do James Hamilton. E. Ah, mas eu já li. Não, não é. A questão aqui não é se você já leu. A questão é: você domina os fundamentos do livro? Tá na tua mente? Como é que tá isso aí? Então é isso. Então, teologia bíblica, que é a teologia bíblica do Hamilton. Teologia sistemática. Bases da fé cristã, os 20 fundamentos, 20 doutrinas fundamentais da fé cristã, do N. Gruden. Teologia sistemática. Teologia histórica. Alistair McRae, teologia histórica dele. Muito boa. Teologia filosófica, você pode ir para Inteligência Humilhada do professor Jonas, ou o curso de Filosofia da Vida Nova, que também é do professor Jonas, tá? Você pode ir. Acho que apareceu alguma coisa na tela aí. Com reação.
que é também do professor Jonas, o curso Vida Nova de Filosofia, que tem um livro que é verdinho, não sei se está vendendo ainda, mas é um livro excelente para essa área de introdução. E Teologia Pastoral, eu recomendo um chamado à reforma espiritual do D.A. Carson, tá bom? Ou o comentário de 2 Timóteo de John Stott, tá bom? Então, aqui são leituras fundamentais. Ah, eu já li. De novo, não é só sobre você já leu. Se você tem esses livros na mente. E, você pode ser outro livro, pode ser outro. Pode, é óbvio que pode ser outro livro, mas esses são esses livros que eu estou escolhendo porque eu entendo que eles têm fundamentos iniciais para você nos teus primeiros passos. Tudo bem? Gente, esse vídeo é meio incompleto, porque falta muita coisa ainda aqui para colocar nos primeiros passos. Mas eu espero que tenha te ajudado. Não tenho muitas pretensões com esse vídeo, mas eu espero que te ajude aí nos teus passos iniciais, porque estudar sobre a palavra de Deus e as verdades de Deus, para mim, fazem parte do meu propósito de vida, tá bom? Espero que seja também o seu. Deus abençoe. Até a próxima.